senhoras e senhores, doutoras, doutores, agradeço pelo convite, quero agradecer... Eu não estou vendo você, é só isso. Quero agradecer a presidência desse congresso, doutora Nise Rittoni, da mesma forma agradecer ao doutor Ricardo César Pinto Antunes, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. E a mim coube trazer aos senhores um tema de relevante importância, que é a sustentabilidade jurídica, ou seja, o nosso arcabouço de leis, de normas, resoluções, instruções normativas, a que nós devemos seguir para podermos interagir com a sociedade e, mormente, com os nossos pacientes oncológicos e com um ser tão complexo chamado hospital, chamado saúde pública e saúde privada. E eu não poderia começar essa minha fala com os senhores sem antes parabenizar os nossos legisladores em razão da criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, que hoje completa, nesse mês, dia 19, 30 anos de idade, instituído que foi pela Lei 8.080/90. E o SUS, ele nasce com uma missão quase que impossível: garantir a todo cidadão brasileiro, ao cidadão estrangeiro, residente ou de passagem pelo nosso país, o acesso universal e integral à saúde. Aliás, esse acesso, ele nos é garantido pela nossa Constituição Federal. Basta vermos o artigo 6º, o artigo 196 a 200 desta Carta Política. Quero lembrar aos senhores que o Brasil foi signatário de 7 Constituições Federais. E dessas 7 Constituições Federais, a única Constituição que trata da saúde pública e da saúde privada, com forma normativa, item a item, em artigo específico, foi a Constituição de 1988. E quando eu falo que nós temos direito à saúde, eu digo aos senhores que a saúde é um direito social, dentre tantos direitos, e a previsão está no artigo 6º desta Constituição Federal. Dentre a saúde, nós temos também a garantia ao alimento, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social. E se nós formos folheando um pouco mais a nossa Constituição Federal, nós veremos lá no artigo 196 o nascimento, o nascedouro de direitos, deveres e obrigações. A saúde é um direito de todo cidadão brasileiro e é um dever, uma obrigação da União, do Estado e dos municípios prestar esse serviço à saúde pública para a nossa população, através das suas medidas, as suas medidas de políticas sociais, econômicas, societárias, para entender o perfil nosológico dos nossos pacientes em cada rincão desse país e, assim, poder propiciar o acesso universal e igualitário à saúde e a proteção e recuperação de todo o cidadão brasileiro e o cidadão alienígena. E eu pergunto aos senhores, e por certo os senhores devem estar se perguntando, por que é uma missão quase que impossível? Por que será que é uma missão quase que impossível? Você pergunta e eu vou lhe responder com muita calma e com muita segurança. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo certo que, desse número, 80% das pessoas que vivem no Brasil dependem 80% única e exclusivamente do atendimento público da saúde, por uma série de razões, dentre elas a própria perda do poder financeiro do Estado quo ante. Senhores, e a tal missão quase que impossível? O que seria essa tal missão quase que impossível? Se eu falo aos senhores que nós temos que atender a 190 milhões de brasileiros, e dentre eles estrangeiros, residentes ou não no nosso país, eu tenho que ter excelência para administrar o ambiente hospitalar, eu tenho que ter excelência para administrar o ambiente laboratorial, administrar o estoque central da nossa farmácia, que atende a todo o Brasil,
ao PMEs, insumos, gerenciamento de investimentos de ferramentas de controle de qualidade, gerenciamento de risco junto à CCIH, administrar recursos arrecadatórios compulsórios que fazem o financiamento, a composição do financiamento da nossa saúde pública, investir em educação continuada para todos os nossos profissionais. Mas se eu não tiver maestria, se eu não tiver uma gestão de excelência, eu não consigo otimizar o trabalho, eu não consigo gestacionar a coisa pública, eu não consigo minimizar os impactos negativos pela perda através dos rombos financeiros que nós temos no SUS, e não me sobra tempo para investir em educação continuada. E a educação continuada, senhores, é de suma importância, porque hoje nós temos avanços tecnológicos, nós temos a biotecnologia a nosso favor, nós temos novas drogas que estão se achegando a nós, nós temos novos equipamentos que estão se achegando a nós. Eu tenho que dar a sustentabilidade para essas pessoas, para que possam manusear toda essa gama tecnológica e ter conhecimento sobre as novas drogas que se achegam a nós. Isso é fácil? Seria fácil essa administração? Seria fácil. Não fosse hoje um rombo de 490 bilhões que nós temos na saúde pública. Eu peço a atenção dos senhores, observem que em 2017 nós tínhamos um rombo de 433 bilhões da saúde pública. Essa linha é ascendente e nós precisamos achatar essa linha, aniquilar este rombo. Mesmo diante de toda essa situação, dessa fragilidade, são grandiosos os números do SUS. Eu convido os senhores a irem até 2014 comigo. 4 bilhões e 100 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados, 1 bilhão e 400 milhões de consultas médicas, 11 milhões e 500 mil internações, 19 milhões de procedimentos oncológicos, e aí com agravante, 80% desses 19 milhões que são pacientes já chegam para nós no estágio avançado da sua doença, portanto, onera ainda mais as nossas despesas na área pública. 3,1 milhões de procedimentos quimioterápicos. E se estamos falando de dinheiro, deem, por favor, uma olhadinha nesse cenário que eu passo aos senhores. Vamos dar uma olhada no serviço de oncologia no Brasil. E eu pego com os senhores apenas 3 anos, 99, 2009 e 2017. Vamos falar em 4 tópicos: cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia e iodoterapia. Em 99, 470 milhões de reais nós gastamos. Em 2009, 1 bilhão e 600 milhões de reais foram gastos. Em 2017, 3 bilhões e 700 milhões foram gastos na oncologia no Brasil. Verificamos, pois, uma linha ascendente de pacientes que, na verdade, tiveram um diagnóstico de câncer de uma forma tardia ou não, iniciaram seus tratamentos. E esse é o nosso custo. Eu peguei os 4 tópicos principais. Em 2017, a Interpharma traz para nós um número estarrecedor: 68,2 bilhões de reais foram gastos com pacientes oncológicos. E aqui nós inserimos o paciente como um todo dentro de uma visão sistêmica que não poderia ser diferente. Ou seja, internação, leito hospitalar, centro cirúrgico, medicação, hotelaria hospitalar, órteses, próteses e materiais especiais que são dispensados a esses pacientes. E dentro desse cenário, senhores, se faz necessário que nós venhamos a estudar o perfil nosológico dos nossos pacientes, do nosso estado, do nosso município. E quando eu falo em estudar o paciente, a sua jornada é entender qual é o custo direto que eu tenho com esse paciente, qual é o custo com medicamentos, qual é o custo com a hospitalização, qual é o custo que eu tenho com a cirurgia, além dos custos indiretos, como a morte prematura, o absenteísmo, a aposentadoria por invalidez, o apoio que o SUS dá quando delega a cada estado e município para que oferte a esta pessoa o auxílio-doença. E tudo isso faz jorrar nos cofres da saúde pública os valores que nós estamos suportando e que eu e os senhores pagamos mês a mês através dos impostos compulsórios.
E o SUS tem alguns desafios importantes. 51% da população está acima do peso, 23,6% são hipertensos, 43% dos nossos pacientes iniciam tratamento de forma tardia. Isso onera a minha despesa, onera o meu caixa, sem contar que muitas vezes, além de onerar, o tratamento não é efetivo, a busca à cura não é possível. Quem sabe dar um pouco de qualidade de vida a esse paciente, mas eu não atinjo a excelência do tratamento. 16,4% da minha população faz uso abusivo de álcool e de outras drogas. E aí eu tenho um problema muito sério, um problema seríssimo na rede pública. A baixa incidência de leitos hospitalares, 2,13 leitos para cada 1.000 habitantes. E no último ano, nós perdemos 30 mil leitos na área da saúde pública. E nós sabemos por que nós perdemos esses 30 mil leitos. Nasce então o cenário da sustentabilidade jurídica. E a lição nós aprendemos, vivemos num momento de uma pandemia sem igual, que de uma forma democrática negativa, colocou a todos nós de joelhos, a orarmos um pelos outros, a buscarmos força no desconhecido, e estamos percebendo a importância dos nossos médicos, médicas e enfermeiros, lutando contra esta pandemia, contra este Covid, num cenário de caos, e muitos pagando com a própria vida. Ansiamos por ver sanada essa situação, para que nós possamos voltar a exercer a nossa identidade, livre das máscaras, e o nosso direito de ir e vir, sem nos esquecermos da equivalência das nossas obrigações, dos nossos deveres. Com certeza, sairemos fortes e sairemos com uma nova reflexão e perspectiva de vida. E nesse cenário pandêmico, nós observamos que todos os direitos e garantias individuais foram mantidos, foram preservados. Aqueles direitos que estão lá no artigo 5º, com seus incisos, aqueles direitos que estão no artigo 6º, no artigo 9600, todos eles foram preservados. E aí daquele que tentar burlar ou tentar levar de vícios esses direitos, certamente teremos as ferramentas para estancar esta situação. E o STF, como garantidor constitucional da norma, como não poderia ser, teve participação importante para nós. Vem com uma pá de cal para dizer ao governo federal: ei, a administração na área da saúde pública, ela é sim descentralizada, portanto cada estado, cada município vai administrar os seus recursos dentro da visão, dentro da sua necessidade, dentro do cenário de cada estado, de cada município. Foi importante a intervenção do STF para que nós pudéssemos colocar uma pá de cal, onde, embora a Constituição de 88 já me diga que a saúde pública ela é descentralizada e não centralizada. Outra intervenção muito importante do STF foi dizer para nós que a pacta sunt servanda já não vige. A pacta sunt servanda pode ser relativizada, pode ser flexibilizada. Isso porque o momento requer uma readequação nas negociações, uma revisão nas cláusulas contratuais. Mas este princípio da flexibilização da pacta sunt servanda, na verdade, já no Código de 16 já nascia através da teoria da imprevisão. E aí veio em 1990 o Código de Defesa do Consumidor, através da Lei 8.078/90, que permite a nós que possamos fazer a revisão das cláusulas contratuais, anular algumas cláusulas contratuais, mas sem perdermos o objeto central do contrato, mantendo a boa-fé contratual, mas deixando de onerar sobremaneira a parte mais fraca, num momento tão triste que nós passamos, não só no Brasil, como no mundo. Outra participação importante do STF foi a desoneração da folha de pagamento. E essa desoneração foi feita com a sustentabilidade constitucional do STF, para que nós pudéssemos permitir às empresas de todos os segmentos que ela continuasse ativa, que ela não demitisse massa. Mas infelizmente o que nós constatamos, de março até setembro, muitas empresas encerraram as suas atividades, outras estão entrando com pedido de recuperação judicial.
3 milhões de pessoas perderam os seus empregos. E esses 3 milhões de pessoas vão se chamar 12 milhões e 900 mil pessoas que o senhor é a autoridade máxima. E sobre aquilo que o senhor faz e que prescreve, ninguém pode mudar, exceção à regra, se houver uma fraude ou um conflito de interesse. Mas não foi só o Poder Judiciário. Nós temos também o observatório chamado Anvisa. E a Anvisa ela vem para dar sustentabilidade às nossas atividades. A Anvisa vem para dizer a mim e aos senhores o que podemos fazer, quais são as boas práticas na medicina, quais são os melhores protocolos de segurança do paciente, segurança hospitalar, as novas ferramentas, os novos inventos, o realinhamento de protocolos, bem como trata da nossa estrutura física, norteando a todos como devemos agir, tudo isso para homologar e nos dar qualidade de vida, para que possamos dar qualidade de vida ao atendimento aos nossos pacientes. E eu convido os senhores a dar uma olhadinha na RDC 220/2004, que juntamente com a RDC 50 da Anvisa, ela fala para nós o que devemos fazer na estrutura do nosso prédio. O senhor é um médico, é uma médica, um diretor clínico, há um projeto, há um sonho para ampliar um determinado setor. Pega esse teu sonho, coloca no papel, transforma esse sonho num projeto. E quando transformar num projeto, verifique se ele está enquadrado dentro da RDC da Anvisa. Está enquadrado, está perfeito, ok. Leve o seu projeto para uma autoridade sanitária, para que ela possa homologar, e assim o senhor vai fazer a conclusão do seu projeto, sem correr o risco de ter interditado o seu hospital, a sua clínica, no total ou apenas no que diz respeito àquele setor. Mais do que nós mantermos a velha máxima de que o diagnóstico de câncer é um tratamento que não pode esperar, eu preciso dar sustentabilidade aos meus médicos, às minhas médicas, aos profissionais da saúde, dar a eles ferramentas para que eles possam trabalhar com tranquilidade, dizer a esses médicos que há sim uma justiça atuante em prol dos seus direitos, da sua profissão. Via de regra, um paciente com diagnóstico de câncer é um diagnóstico acidentário, é um médico generalista que faz. Só que ele faz um diagnóstico por excelência, mas ele não consegue tratar esse paciente. E quando ele não consegue tratar esse paciente, senhores, ele joga esse paciente no CROSS. E o CROSS vai dizer para mim e para esse paciente: seu problema não é muito grave, eu sei que tem a lei, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano eu chamo você. Daqui 1 ano houve agravamento. Ou daqui 1 ano, quando alguém ligar para aquela família, essa família vai dizer: desculpe, papai faleceu, mamãe faleceu, o meu filhinho faleceu, vocês demoraram muito. É preciso dar a garantia, sustentabilidade jurídica para os nossos médicos, para as nossas médicas e para os nossos enfermeiros e enfermeiras, para que dentro de uma situação limite, em que haja carência de recursos humanos, recursos tecnológicos, nós possamos fazer o nosso melhor para levar saúde, para levar os nossos préstimos sem sermos condenados na esfera civil ou na esfera administrativa, ou quiçá também na esfera penal. Senhores, o assunto é longo, pouco foi o tempo que eu tive para falar, e nós temos que cumprir esse protocolo, mas eu deixo aos senhores os meus contatos para eventualmente algumas perguntas. Mais do que isso, estou à disposição dos senhores para levar uma palestra aos senhores, esmiuçando mais e mais cada tema que é de suma importância. Eu agradeço a todos, desejo a todos paz, sucesso, que essa pandemia encerre logo, que possamos retomar as rédeas das nossas vidas. Deus abençoe a todos.